Bom, vou voltar umas casinhas. A gente falou ali por cima da Libra, da questão da Liga Forte, e eu acho que é um assunto que a gente precisa muito trabalhar hoje no futebol brasileiro, porque vai ajudar a desenvolver muito o futebol brasileiro. Claro que cada clube vai olhar no seu radar específico ali, né? O Grêmio já tinha anunciado previamente uma ideia de entrar para a Libra. Isso já está dado como certo, é para a Libra, o Grêmio só vai Sim, entrar sim. para a Libra. Se existe ainda, se continua estudando sobre isso dentro do Grêmio, o que se conversou da época talvez com a Forte, por que talvez não se optou para a Forte, se isso é uma coisa que tu pode trazer aqui para nós, porque talvez a gente discutiu isso em alguns Sim. programas, a questão quando saíram das diferenças de valores, quanto que eram para cada lado, aparentemente valor por valor, a Forte talvez seria mais interessante, mas o Grêmio optou pela Libra. Até isso é uma curiosidade muito da torcida. Por que optou pela Libra? Qual que é o intuito, qual que é o estudo em cima disso? O Grêmio aderiu à Libra e essa adesão ela foi votada no Conselho Deliberativo no ano passado, porque do nosso estatuto, né, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Foi feita uma apresentação dos objetivos, porque o que acontece? Estavam sendo negociados os temas de dentro da Libra, critérios. O Grêmio só poderia participar da negociação, não vou dizer negociação, da conversa, do entendimento da formatação, uma vez que tu entra para essa entidade. Então, Entendi. assim, ó, a gente queria entender um pouco mais. A gente olhou onde estavam os maiores clubes do país e a gente resolveu aderir à Libra, que era, na época, vamos dizer assim, a proposta de liga que era mais forte, sob o aspecto de quantidade de clubes da primeira divisão. E a gente queria estar lá dentro para entender, porque se tu não está dentro da liga, tu não consegue discutir nem entender o que estão fazendo lá dentro. Quer dizer, a informação que te chega é mínima. E para a gente ter acesso a essa informação, poder participar, e o Grêmio, assim, nos últimos anos, a gente tem tido uma voz, né? A gente fez um contrato espetacular com a Globo no começo da gestão do Romildo, né? Ou seja, nosso clube ele tem uma inteligência no sentido de entender, de negociar, né, a nossa visão. Então, na época, eu não era da gestão, eu era um conselheiro do Conselho Deliberativo e a proposta veio, foi apresentado, né, um básico de como é que ia funcionar a Libra, no sentido de quem eram os integrantes, como é que seria a governança, quem ia participar. A gente no Conselho Futuro vai ter direito a voto que é 2 pontos contra 1 ponto no time da B. Tem já esses critérios, assim, a gente queria entender um pouco mais. Então, a gente acabou entrando. Então, nós estamos na Libra, porque a gente entrou naquela época para entender um pouco melhor, que na época era a proposta mais forte. Depois acabou se organizando, né, o nosso co-irmão com outros clubes, até para defender o interesse deles, e a gente vê que, inclusive, tem muitos times da B na Liga Forte, porque talvez no escopo da Libra sejam um pouco mais prejudicados do que no Forte, o que não é bem verdade, né? E essa questão de Libra, de Liga, tu tens que pensar, porque não é um número exato, porque o que acontece tem uma parte que é fixa, então cada um tem um critério, tem uma parte que é por performance e tem uma parte que é por exposição. E como cada lado move essas variáveis e valores mínimos, é a diferença entre uma e outra. Mas às vezes tu tem que tomar, vou dar um exemplo aqui, às vezes tu pode tomar uma posição mais conservadora, tipo assim, ó, eu quero garantir um valor mínimo. Mas tu tem uma outra posição assim, tá, mas aquela proposta que te dá um valor mínimo, ela te possibilita menos ganhos se tu for mais longe. Que tipo de proposta tu acha mais interessante? Uma que te nivela por baixo e te limita o teu crescimento, ou conhecendo onde o Grêmio chega nas competições, é melhor ter um lastro para ganhar mais dinheiro indo mais longe. É esse tipo de discussão que tá. Não Perfeito. tem certo e errado. Tem aonde tu confia que a coisa ela é mais proveitosa para o clube. O Grêmio é um time de chegada. Eu não quero estar limitado aqui a meus ganhos porque eu me cago de estar lá para embaixo sempre. Eu quero, se eu for mais, eu quero mais. Né? Eu vejo alguns comentários, né? A gente ouve programas que a gente participa, Claro. a gente está sempre ouvindo,
que o pessoal prega muito por igualdade, né? Essa questão de exposição, como é que tu quer igualar a exposição, desculpe os clubes aqui que eu vou citar, mas vou dar um exemplo, como é que tu quer igualar a exposição do Cuiabá e do Flamengo? Cara, isso é um negócio. Tu tem que ter uma massa que está assistindo aquele jogo, que vai ter a propaganda. Como é que tu vai dividir da mesma fatia? Quem é que vai assistir o jogo, sei lá, Cuiabá e Goiás, ou Flamengo e Goiás? Cara, não dá para dividir do mesmo jeito, porque isso é um business. Quem vai pagar essa conta depois é o cara que vai estar lá na exposição, na mídia, no jogo. Então, tem que respeitar isso. Nunca o Grêmio e o Inter vão trazer de um negócio desse o mesmo número que o Corinthians e o Flamengo. É impossível. Então, então, tem que entender isso com uma certa, vamos dizer assim, inteligência e um certo nível de risco do que tu acha que é o melhor. Que nem eu falei, né? Se eu sou um time que eu sei que eu sempre vou estar lá embaixo, eu vou preferir uma proposta que me garante, mesmo estando lá embaixo, um valor razoável. Eu acho que o Grêmio tem que optar por uma proposta que te dá mais oportunidades de ganhar quanto mais tu performa e mais tu tem exposição. Porque não é só performance, né? Perfeito. Já